Tiago 4, que diz assim, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, Jesus? Aqui nós vemos um convite à conversão, né? Quando ele diz, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Senti vossas misérias. Está falando de miséria material, né? Mas a miséria espiritual, ou a miséria de uma vida pecaminosa. E o riso em pranto é que às vezes a pessoa está vivendo a vida, vamos dizer assim, atraída pelas delícias do mundo, né? Pelas coisas, as alegrias do mundo, só que alegrias pecaminosas. Então ele diz, deixa essa alegria e converte em pranto. Em pranto o quê? Em pranto ele está falando de arrependimento, da pessoa sentir, poxa, como eu estou miseravelmente diante de Deus, como eu sou pobre espiritualmente. E aquilo toca tanto o coração tão profundo da pessoa se sentir triste pela sua condição e se voltar para Deus. E ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer, coloca a tua condição diante de Deus. Mas o que eu quero dessa palavra é que ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por que Deus às vezes está longe da pessoa? Porque ela não se chega a Deus. Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus tem o melhor para o ser humano. Ele tem a salvação, Ele tem a vida eterna, mas às vezes Ele está longe, E aqui Ele coloca dois tipos de pessoas, né? Que Ele diz assim, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, lavai as mãos, pecadores. Primeiro, os pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que não se converteram a Cristo, que não lavaram os seus pecados no sangue de Jesus, quer dizer, que vive às vezes confessando, até confessa a religião, mas que nunca creram, nunca deram ouvidos à palavra. Vamos dizer, a maioria das pessoas estão aí, estão na condição de pecadores. Agora tem um outro grupo, o de duplo ânimo, que é aquele que já conheceu Jesus, mas ele não tem firmeza, de obedecer a palavra. No livro de Hebreus diz assim, não resistisses ainda até o sangue, lutando contra o pecado. Quer dizer, a pessoa já conheceu a Deus, já confessou Jesus como Salvador, mas ela não tem uma firmeza, uma fé firme em Deus, de andar na palavra. De vez em quando está caindo. Então ele diz, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Quantas pessoas não estão na igreja buscando bênção, buscando isso, buscando aquilo, buscando que Deus mude a sua vida, mas ela não está se chegando a Deus, é de duplo ânimo. Ele está animado. Uma hora se anima com o Evangelho, outra está animada com as coisas do mundo, outra está com o coração dividido. Então esse cai no duplo ânimo. Agora, o que me chamou a atenção, eu ia até pregar Jeremias, como eu falei, mas isso me chamou para pregar, do chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Por quê? Porque a gente quer que Deus nos alcance, a gente quer que Deus alcance nossa família, a gente quer que nossa família seja abençoada, mas aí que está, não cabe só a Deus, Deus quer abençoar, Deus quer cuidar, Deus quer salvar, mas tem a parte da pessoa, chegai-vos a Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia de, lá em Lucas 19,
Até eu preguei esses dias e é muito conhecido. De repente, para você se torna até tá muito repetitivo, pastor. Mas é bom a gente entender isso aqui mais uma vez. Repassar para a gente ver aqui o que aconteceu e o porquê aconteceu. Lucas 19. Lucas 19. Você já conhece a história. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Até eu preguei esses dias, né? Porque o convém. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui está o propósito da vinda de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a humanidade estava perdida. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, todos ficaram perdidos. Mas Jesus veio salvar, veio buscar. Só que não basta Jesus vir, não basta apenas Jesus querer salvar, Jesus vir salvar. Tem a outra parte, o interesse das pessoas, que é aquilo que nós lemos em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer Deus na sua vida? Então se chegue a Ele. Ele não vai invadir sua vida, Ele não vai entrar de qualquer maneira, Ele não vai forçar relacionamento, Ele espera a sua atitude. Eu peguei aqui o Zaqueu, que aqui é um grande exemplo disso. Não vou pregar sobre Zaqueu, já preguei esses dias, mas é um grande exemplo. O Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, o que foi que as pessoas disseram? Começaram a censurar. Ah, esse Jesus entrou na casa de ele se diz mestre, se diz profeta, se diz filho de Deus, mas ele entrou na casa de um pecador. Se você vê, Jesus entrou na casa de outras pessoas e não houve essa censura. Jesus entrou na casa de um fariseu que Jesus censurou ele. Mas as pessoas não censuraram de Jesus entrar na casa dele. Foi na casa de Simão, que Jesus disse assim: olha, entrei na tua casa, não me desse um beijo, não me desse água para lavar meus pés, quer dizer, não me recebesse com honra. Recebesse de qualquer maneira, mas ninguém censurou Jesus entrar na casa. Mas na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou, foi censurado. Isso significa que o testemunho de Zaqueu não era bom perante a sociedade, porque todos disseram: olha, mas ele entrou na casa de um pecador. Mas por que Jesus entrou na casa de Zaqueu se ele não era nem bem visto perante a sociedade? Tinha motivos aqui. Ele era chefe dos cobradores de impostos, era um povo mal visto pelos judeus. Mas por que ele entrou? Porque o Zaqueu, ele fez o que Tiago disse: achegai-vos a Deus. Quando ele viu Jesus, ele correu para ver Jesus, ele desejou ver Jesus, porque o chegar a Deus, por exemplo, Deus é espírito, nós somos carne. Eu não vejo Deus, você não vê Deus, como é que eu vou me achegar a Deus? Como é que você vai se achegar a Deus? Com o teu desejo do coração,
a tua busca pela palavra, pelo entendimento, para conhecê-lo. No caso aqui, Jesus estava aqui fisicamente, então o Zaqueu ele tentou chegar a Jesus e ele não podia, mas o que mais impulsionava ele era o desejo dele de ver Jesus, de chegar perto de Jesus. E isso fez com que Jesus percebesse, a ponto dele estar em cima de um árvore, Jesus ir passando e dizer assim: Zaqueu, desce aí depressa, hoje me convém na tua casa. Mas por quê? Porque havia desejo, havia vontade, havia empenho de se aproximar de Jesus. E o empenho era tão grande que quando Jesus entra na casa dele, ele faz uma declaração, sem Jesus pedir nada para ele, muito grande, porque é a declaração de um desapego aos bens materiais. Olha que ele era um homem rico, e o próprio Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus por causa do apego aos seus bens, aos seus materiais. E ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei, se eu peguei algo de alguém, ou melhor, se for necessário, eu pego metade da minha fortuna e distribuo com os pobres. Em outras palavras, eu estou pronto para mudar pelo Senhor. Eu estou pronto de abrir mão de qualquer coisa pelo Senhor. Eu quero estar do teu lado, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Então isso é um se achegar. Se achegar é quando a pessoa realmente abre o coração e está pronto para ser transformado pela palavra de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Porque imagina um homem muito rico dizer assim: não, metade do que eu conquistei aqui eu posso dar aos pobres. Eu posso dar tranquilo metade da minha fortuna só para que eu tenha a tua aprovação. Deus, eu posso fazer isso, eu posso abrir mão de coisas que eu tenho só para agradar o Senhor. Meu irmão, às vezes a gente está tão apegado a coisas que nem é fortuna, coisas que nós gostamos, modo de vida, estilo de vida. A pessoa está tão apegada que ela não está disposta a abrir a mão para fazer a vontade de Deus. O Zaqueu estava disposto a abrir mão de metade da fortuna dele. Diz que ele era um homem rico. Então não era um homem que tinha qualquer coisa, era um homem rico, só para agradar a Jesus. Então tamanha era a vontade dele de se chegar a Jesus, de ser próximo de Jesus, de agradar a Jesus. Então isso fica a palavra, porque, por exemplo, hoje é um dia que nós oramos pela família. Nós oramos para que nossa família seja abençoada por Deus, que Deus visite nossa casa, Não é assim que nós oramos? Deus visita a minha casa, Deus visita a minha família. É igual a canção, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quer dizer, entra na minha casa, mas espera aí, mas a minha casa, a minha família, está querendo se achegar a Deus? Está querendo se aproximar de Deus? Porque Deus quer, mas Ele diz: achegai-vos a Deus, Ele se chegará a nós. Se chega aí, como é que nos achegamos a Deus? O desejo, a vontade de agradar, de fazer a vontade dEle, de caminhar com Ele, de mudar a maneira de ser para ser a maneira de Deus. Oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a gente estejamos prontos, que a nossa família esteja pronta a fazer a vontade de Deus, como os anjos lá no céu fazem, de obedecer. Isso é se achegar a Deus. É quando você se achega, você diz assim: não, eu quero agora a palavra de Deus, eu quero a direção de Deus. Humilhai-vos diante de Deus, que Ele te exaltará. Humilhar o que diante de Deus? É chegar e ficar dizendo: Deus, eu não valo nada, eu não presto, eu sou isso, aquilo. Não, humilhar diante de Deus é primeiro: eu reconheço sim, Deus, sem ti eu sou um pecador, sem ti eu sou um perdido, mas eu estou aqui para mudar, eu estou aqui para deixar a minha vontade de lado e seguir a tua vontade. Essa tem que ser a nossa posição diante de Deus, para a gente nos achegarmos a Ele. E também a nossa oração pela nossa casa, pela nossa família, para que realmente Deus possa se achegar e fazer ali, concluir o plano de salvação e de bênção, porque Ele veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Isso quer dizer que Ele veio buscar
os perdidos da minha casa, os perdidos da minha família. Ele veio salvar. Ele veio me salvar também, que eu estava perdido. Mas precisa não só ele se achegar, precisa primeiro que a pessoa entenda, compreenda. Eu preciso buscar Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso deixar de lado a minha maneira de ser e de pensar e começar a andar segundo a maneira de Deus, pensar da maneira que Deus coloca na sua palavra. A cada dia que a pessoa fosse se achegando, fosse se aproximando, tomando gosto, esse prazer de querer estar perto de Deus, aprender com a palavra dele, fazer o que está na palavra, o próprio Deus vai se aproximando e Deus vai abençoar e a salvação está aí. Amém, Jesus? Que o propósito dele é o certo, ele veio buscar e salvar, mas também precisa que alguém tenha essa atitude de dizer: não, eu vou me achegar a Deus, eu vou buscar a Deus. Se não tiver, vai ficar lá vivendo sua vida do jeito que está. Deus não vai forçar o relacionamento. Essa é a palavra que eu tenho hoje, que seja a palavra que nós venhamos colocar em oração pela nossa família, por nós, para que cada dia venhamos nos achegarmos mais a Deus, que a nossa família venha entender e venha se achegar a Deus, porque Deus tem salvação para eles. Amém, Jesus? Então, fica aí essa